Nós vivemos em um universo repleto de símbolos, desde quando a gente nasce até o último dia da nossa vida, nós nos deparamos assim com diversos símbolos, uma letra, um número, e eu vou explicar aqui um símbolo que ele é da cultura budista, mas que ele fala assim, tem um significado muito grande, né? E eu vou começar a explicar desse símbolo com um ponto, falando de um ponto. Um ponto, quando a gente vê, a gente praticamente imagina assim, o que seria esse ponto, né? O ponto é o início, digamos que é um princípio, é algo que dá origem a alguma coisa, né? Também é o que dá fim a alguma coisa. Um ponto, ele pode ser um ponto inicial, pode ser um ponto de partida, mas também pode ser um ponto final, um ponto de fechamento de um ciclo. Mesmo assim, mesmo ele sendo um plano bidimensional, né, é apenas um ponto na superfície, ele precisa que tenha altura, largura e comprimento, trazendo assim uma noção de algo que é trino, né? Então, um ponto inicial, mesmo sendo num plano bidimensional, ele precisa de uma estrutura tridimensional que a gente possa sentir, né? Porque mesmo essa superfície ela tem altura, largura e comprimento. Então, trazendo a característica aí de 3, uma unidade que ao mesmo tempo é 3, ao mesmo tempo é 1. Trazendo primeiro essas 3 partes aqui como sendo a origem, né, de alguma coisa no universo, para que ele possa se manifestar. E aí eu vou fazer ele, né, tendo essa linha reta, que por enquanto eu não vou explicar ainda detalhado o que é, mas essa linha reta mostrando um movimento, né, que ela tem um movimento a partir daquele ponto inicial, né, que determinou ali, digamos assim, os 3 aspectos da manifestação, né, que são tempo, espaço, e aí a gente tem também um movimento, né, que a gente tem uma descida. E nessa descida, digamos que tiveram algumas voltas, e depois eu vou explicar para vocês o que significa cada um disso e vou dizer o nome desse símbolo. Cada símbolo ele traz em si uma informação. Essa informação que cada símbolo traz é como se fosse um envelope, um pacote com um conjunto de dados. E esse símbolo ele tem o poder de influenciar na nossa vida, né? Então, esse é o símbolo completo, que eu vou inteirar e explicar aqui para vocês. E além daqueles 3 pontos iniciais, também tem um outro ponto, que é esse aqui. E também tem um outro ponto que a gente pode encontrar, que é aqui nesse local. Eu poderia explicar o que significa cada um desses pontos, né? Mas eu vou fazer uma explicação mais direta do que significa esse símbolo. O nome desse símbolo, para você já ficar sabendo, se chama Unalome. E o que significa Unalome? Unalome significa evolução, significa evolução humana, ou então evolução espiritual, ou até mesmo iluminação. E aí eu vou explicar como é que a gente pode entender esse símbolo aqui nas suas divisões. Esse primeiro ponto, essa primeira parte aqui, ela está representando o nascimento. Aqui representa o nascimento. E dentro desse nascimento, a gente pode perceber que tem todo esse movimento. Eu não vou entrar em detalhes, mas em outro momento eu posso até explicar. Mas essa primeira parte representa o nascimento, né? Eu posso dizer que esse aqui é o ponto central, que é o indivíduo que está buscando essa evolução, que nasceu. Ele nasceu e ele começa ali um movimento de espiral para poder fazer essa sua evolução, para chegar no ponto que a gente vai entender aqui como sendo a iluminação. Então eu já posso sinalizar que essas 3 partes de cima pode estar representando com a iluminação. O que é a iluminação? A iluminação é o estado onde a pessoa está plena. Ela chegou ao seu ponto máximo de evolução, no sentido dessa busca que cada ser humano tem. Então ele nasce, ele passa por uma espiral, e essa espiral representa ali o seu universo próprio, e esse ponto é a individualidade, é o indivíduo sendo é um ponto também dentro de toda essa evolução, e ele começa a se desenvolver.
mas ele desce também. Ele desce. Isso aqui a gente pode dizer também, representar como se fosse o nosso umbigo, como se fosse o nosso centro. Então, por isso que as coisas, quando a pessoa nasce, ela é em torno do seu próprio centro, né, do seu próprio umbigo. E a gente está se desenvolvendo para se libertar dessa visão do ego, né, que tudo volta em torno de si. E aí a gente pode, por vezes, cair, mas a gente começa a subir. E nessa subida a gente passa por movimentos de crescimento e de aprendizado. Então essa fase a gente pode estar também dizendo que são as fases de erros e acertos, e aqui sendo o aprendizado, né, o desenvolvimento. E durante esse aprendizado, a pessoa com as suas experiências, ela vai adquirindo ali, adquirindo amadurecimento, conhecimento, dentro dos seus movimentos de erros e acertos, ela vai passando por todo esse processo. Esse processo também pode ser reconhecido e dito como um processo transitório, que é um processo de transição. E nessa transição, é muito importante que a pessoa esteja atenta para os movimentos que a vida apresenta, né? Transição, essa busca pela evolução. Aqui também eu posso determinar como sendo um momento assim caótico, né? Que é ainda na fase que a pessoa ainda está na sua primeira infância, está buscando esse desenvolvimento, ela está num momento ainda meio de caos. E isso é o que diz a tradição budista dentro desse símbolo que eu estou apresentando aqui para vocês, que tem esse nome, né, de um Naomi, que é também representado de outras formas, mas essa foi a melhor estilo que eu encontrei para poder trazer essa explicação. E também, então, o que significa essa linha reta? Essa linha reta, ela está indicando a evolução. A partir do momento em que a pessoa passa por todos os erros e acertos, ela vai se desenvolvendo e passa por um aprendizado, e o acúmulo do conhecimento e desse autoconhecimento, ela chega à sua evolução. Então esse aqui representa a evolução. Nessa busca por evolução, que eu acredito que todos nós, aqueles que já perceberam, sabem, não é um caminho muito fácil, é um caminho tortuoso, um caminho de curvas, né? Mas que todos nós podemos fazer esse movimento para poder chegar um dia à iluminação. E a iluminação não significa que a pessoa se tornou um ser especial. Significa que ela compreendeu e entendeu quem ela é, quem é a sua essência, porque mesmo assim, quando a pessoa se torna iluminada, é porque ela alcançou, digamos assim, ela passou por um processo que a gente chama de nirvana. O nirvana ele não é algo que a pessoa viva o tempo todo. O nirvana é um estado que a pessoa chega, que a pessoa pode se encontrar. Ela pode ter um momento de insight onde ela se encontrou assim com a sua intuição e a sua voz interior, do seu eu superior, falou com ela e ela sentiu assim um estado nirvânico. Ela sentiu assim digamos, um êxtase. E é nesse momento que a gente diz que a pessoa está nessa evolução, buscando a iluminação. Mas, por exemplo, a pessoa que chega no nirvana, que chega em iluminação, ela ainda permanece viva na Terra, encarnada na Terra, mas não ainda, digamos assim, passou para uma outra fase que a gente chama de purificação, né? Ela se iluminou, ela alcançou um nível mais alto de entendimento do que é o próprio ser, e aí ela vai esperar o momento dela se libertar da roda de Sansara, né? Mas enquanto isso ela ainda está dentro desse processo, dessa caminhada, chegando até a purificação, né? Então esse é o símbolo que eu estava querendo compartilhar com vocês, né, que é da tradição budista, e que eu vou estar trazendo diversos outros símbolos para a gente poder aprender e compreender o poder que cada um dos símbolos tem. Olha como eu comecei com um simples ponto, e um simples ponto ele representa muita coisa, né? Só como exemplo tem assim um ponto e um círculo. O que seria isso? Eu vou deixar para outras oportunidades para a gente falar de outros símbolos e a gente poder estar compartilhando com vocês. Então, se vocês gostaram, curta, comenta, compartilhe, porque isso faz com que a gente tenha mais engajamento e outras pessoas fiquem sabendo também desse trabalho, que é também em parceria com a loja Etéreo, onde a gente tem lá diversos produtos, né,
para venda, como camisetas, símbolos, objetos decorativos, livros. Então, hoje eu trouxe para vocês esse símbolo como um material de estudo.